Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Clara e para começar a estudar geometria, a gente precisa ter alguns conceitos estabelecidos. Tá, a gente vai começar por ponto, reto e plano. Por incrível que pareça, esses três não têm uma definição própria, mas a gente tem algumas características que vamos usar como condição para utilizá-los. O ponto é só um pontinho, nada além disso. Ele sempre vai ser representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. A reta seria infinitos pontinhos, um do lado do outro, juntinhos. A reta vai ser representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Enquanto o plano é uma figura vazia, certo? Uma figura chapada, como se fosse essa folha, não é algo 3D. Como se fosse uma simples folha mesmo. Vai ser representada por uma letra do alfabeto grego. Tá, vamos para a semirreta. A semirreta seria uma reta que tivesse início e não teria fim. Como podemos ver, o seu início vai ser no ponto B. Mas tá vendo que ela não tem um fim? Ela seria contínua. Até o fim da folha, até a parede, aonde fosse, porque ela não tem um ponto para defini-la, o final. Então, seria o B, que é o ponto, e o R da retinha. Tá, vamos para o segmento de reta. O segmento de reta, diferente da semirreta, tem um início e tem um fim. Vai ser uma reta no qual a gente vai selecionar um segmento, no qual teria início e fim, né? Então, seria o A e o B e um tracinho em cima. A congruência também não tem uma definição específica, mas a gente vai pelaquela ideia primitiva de igual. Como eu posso dizer? Exemplo. Esse tamanho é igual a esse. Carlos tem a mesma idade que João. É o mesmo valor, mesma medida. E a gente vai ver mais para frente que a congruência não é apenas para segmentos de retas, mas também para ângulos, para diversas outras coisas. Então, a ideia primitiva de mesma medida. Então, nesse caso, é a congruência do segmento AB e congruência do segmento CD. A gente vê que AB tem 3 centímetros e CD tem 3 centímetros, ou seja, mesma medida, certo? AB é congruente a CD. Esse sinal aqui significará a nossa congruência. Tá. Segmentos colineares. Os segmentos colineares seriam uma reta com diversos pontos estabelecidos. Nesse caso, A, M, B. Seria um subconjunto de pontos, esse subconjunto aqui nosso, de uma reta. Então, seriam vários segmentozinhos. AM é um segmento, AB é outro segmento, MB é outro segmento. E por fim, vamos falar um pouquinho de ponto médio, de um segmento, né? Como vimos anteriormente, o início e o fim seria esse segmento nosso. Mas a condição que estamos estabelecendo é que tem um ponto M aqui, que seria o ponto médio. Para isso acontecer, nesse segmento, é necessário que esse M faça parte do segmento, ou seja, ele não poderia estar aqui, tá vendo? Porque não ia estar entre eles dois. E que AM, esse trechinho aqui, seja igual a esse trechinho aqui. Na geometria, a gente coloca essas duas barrinhas para significar que eles são da mesma medida, que eles são congruentes. Então, a condição é M é o ponto médio de AB, esse sinalzinho de uma seta de ida e de volta, se e somente se M pertencer ao segmento AM, AB, e se AM for congruente a BM. Então é isso, gente. Por hoje, a gente vai estabelecer só essas ideias chaves para a geometria e em seguida eu vou colocar uma aula de ângulos para dar para entender melhor, para depois irmos para os exercícios.
Oi, gente, tudo bem? Como havíamos falado na aula passada sobre algumas definições, hoje vamos falar sobre ângulos. Para começar, a gente tem que pensar como o ângulo surge, como vai ser sua representação. O ângulo tem origem quando duas semirretas têm o mesmo ponto de origem. Nesse caso, temos a semirreta R, como também temos a S, e o ponto de origem comum é o O. A representação do ângulo que originou-se, que é o Ozão com o acento, vai ser sempre a reta inicial minúscula com a final e entre elas o ângulo. Em geral, temos diversos casos de ângulos conhecidos como os desconhecidos, que a gente sempre tem que achar o valorzinho dele. A gente vai ver isso mais pra frente. Nesse caso, vamos falar sobre os ângulos consecutivos. Como já diz o nome, né? Consecutivos. Outro vem em seguida, vem outro, vem outro. A definição para isso é que temos dois ou mais ângulos seguidos que tem que ter pelo menos uma semirreta em comum. Como o caso aqui, a gente tem o ângulo azul e o rosa. O azul, ele é formado pela semirreta M, aí o ângulo que a gente achou, né? Xão e o Rzinho. Como temos o outro ângulo rosa, né? Rosa, que é formado pela semirreta R, o ângulo e em seguida a outra semirreta. Podemos ver que eles têm em comum a semirreta R, então podemos confirmar que ele é consecutivo. Como havíamos falado no capítulo passado, um pouquinho sobre congruência, né? E eu já tinha dado um pequeno spoiler que temos congruência de ângulos. Como havíamos definido genericamente, a congruência é a mesma medida, né? Então, sempre um ângulo vai ser congruente ao outro quando eles tiverem o mesmo valor em graus. Aqui, esse ângulo é de 45 graus e esse daqui também vai ser. Só que a diferença em relação a essa representação de congruência é que a gente não vai colocar só o sinal de igualdade. A gente também vai colocar medida na frente. Apenas isso. Na matemática, a gente tem ângulos muito importantes que são conhecidos, que usamos quase diariamente em contas, né? Que é o ângulo reto, o ângulo raso, o agudo e o obtuso. O ângulo reto, ele normalmente não vem com o valor escrito ao lado. É esse quadradinho pequenininho, que é o ângulo de 90 graus. O ângulo raso é o de 180. Quando a gente pensa num círculo, nosso círculo tem 360 graus, não tem? Se a gente passar... Opa, tá pegando? Tá. Se a gente pegar e passar uma reta aqui, vai dividir em 2, né? 360 por 2 dá 180. Então, daqui vem o 180. E se a gente dividir mais uma vez por 2, vai originar 4 quadrantes com 90 graus. Então, sempre que a gente ficar tipo, não lembro, volta pro círculo. O círculo trigonométrico dá a resposta de quase tudo que a gente precisa. Temos o ângulo agudo. O ângulo agudo é qualquer ângulo que esteja nesse intervalo de tempo. Nesse caso, o x que a gente pegou para representar, né? O ângulo tem que ser maior que 0, mas tem que ser menor que 90. Então, a representação dele sempre vai ficar no primeiro quadrante. Sempre vai ser... Tipo, tá aqui o de 90, né? Então, sempre vai ser aqui, ou aqui, ou aqui. Em qualquer um desses espaços, desde que não chegue a 90 graus. O obtuso é a mesma ideia de um intervalo de tempo. No caso, vamos usar y. O y tem que ser maior que 90, porque se for igual a 90 vai ser um ângulo reto, e tem que ser menor que 180, porque se for 180 vai ser um ângulo raso, certo?
agora vamos falar um pouquinho sobre bissetriz de ângulo. A bissetriz de ângulo, falando assim de um modo chulo, seria como se a gente pegasse um ângulo e dividisse ele ao meio. Então, nesse caso aqui, a gente tem... Deixa eu desenhar aqui mais uma vez para ficar mais bonitinho. A gente tem esse caso aqui, não tem? A bissetriz, que seria OC, só vai ocorrer se o ângulo daqui for igual ao daqui. Como se esses dois pedacinhos aqui fossem iguais. Então, essa é a condição. OC, a semirreta OC, é bissetriz de AOB se e somente AOC for igual a BOC, ou seja, a bissetriz divide um ângulo em duas partes iguais. Os ângulos complementares seria a soma de qualquer dois ângulos que desse 90. Pode ser 89,1, pode ser 45, 45, pode ser 50 e 90, desde que dê 90 graus. Aí eu representei aqui, né, o ângulo de 90, seria assim, um quadradão, tipo, assim retinho. Então, quaisquer ângulos que dê essa soma é um complementar. A ideia de ângulos suplementares é a mesma ideia. É a soma de dois ângulos, mas que dê 180 graus. Qualquer dois ângulos. Agora vamos para ângulos opostos pelo vértice. A ideia de ângulo oposto pelo vértice é como se fosse a gente tivesse uma reta e outra reta cruzasse ela. Podemos ver que a gente teria aqui um ângulo e aqui outro. Tá vendo que eles são opostos? Tipo, eles estão na mesma posição, só que do lado ao contrário? Digamos assim, né? Então, os ângulos que estiverem nessas condições, eles vão ser opostos pelo vértice. E, com isso, eles terão a mesma medida, eles vão ser congruentes. Outra coisa que precisamos saber, já para avançar um pouquinho o estudo, é que, assim, a gente tem o ângulo raso, não tem? Que a gente tinha falado que ele media 180 graus. Então, toda vez que a gente vê uma reta assim, vai ser 180 graus. Sempre, sempre, sempre. E aí, como a gente está falando desse caso aqui, vamos imaginar para esse caso especificamente. Vamos imaginar que não tem essa reta aqui. Então, a gente sabe que esse espaço todo aqui vai medir 180 graus. E aí, a gente quer descobrir. Nesse caso, vamos batizar de A e o ângulo todo seria X. Então, X é igual a 180. E aí, a gente sabe que esse pedacinho aqui, que é o que a gente quer descobrir, vai ser Y. Pode ser qualquer letra. É só pra gente entender um pouquinho. Mais pra frente eu vou explicar e vou dar uns exemplos. Então, A mais Y é 180. Então, como a gente sabe que X é 180, e a gente normalmente sabe o de A, vai ser X menos A igual a Y. Eu sei que pode ter ficado um pouquinho confuso, mas quando a gente pega exemplo para fazer, fica muito mais fácil do que parece. A próxima aula ainda vai ser sobre um pouquinho de ângulos, ideias definidas, eu acho, para depois a gente fazer uns exercícios. Então é isso. Muito obrigada e tchau. Oi, gente. Hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa aula de ângulos. Hoje a gente vai estudar só mais um pouquinho de teoria e já vai passar para alguns exercícios. Tá, aqui nesse desenho a gente tem uma representação de diversos ângulos. A gente vai ter algumas nomenclaturas importantes de se saber na hora de resolver um exercício.
que são ângulos correspondentes, ângulos alternos externos, ângulos alternos internos, ângulos colaterais externos e ângulos colaterais internos. Vamos lá. Os correspondentes são os mais fáceis de se ver. É tipo assim, você vê a reta paralela, né? E aí você vê, tipo assim, nessa primeira, vamos considerar essa primeira reta. A gente viu esse ângulo. Se a gente for para a segunda reta paralela, onde ele vai estar? Tipo, se fosse no mesmo lugar da primeira, ele estaria aqui. Como a gente pode ver, o A tá no mesmo lugar que o alfa, o B tá no mesmo lugar que o beta, por aí em diante. Tá, os alternos externos, a gente pode ver que é como se fosse de uma ponta de dentro para uma ponta de fora. O A está com gama. Os alternos internos. Os alternos internos é a mesma representação de fora para dentro, mas de dentro agora para dentro. Os colaterais externos são esse com esse e esse com esse. Tipo, de fora de fora a fora, de fora a fora. Os colaterais internos é de dentro para dentro, de dentro para dentro. E aí, com isso, vamos prosseguir. Só explicando mais ou menos o que é uma reta paralela, é como se fosse uma reta, só que elas não coincidem. Então, elas vão estar que nem uma rua, tem as duas laterais da rua e elas vão indo assim, sem se encontrar. Essa é a representação para a reta paralela, né? Então, essa reta vai estar paralela com a R quando tiver esse sinal. Vamos para ângulos correspondentes. Como vimos lá em cima, os ângulos correspondentes é como se onde o ângulo estaria igual na outra reta. Os ângulos correspondentes, nesse exemplo, o Bzinho e o beta, estão aqui, né? Os ângulos correspondentes em si, sempre vão ser congruentes, ou seja, mesmo valor de ângulo. Os ângulos alternos vão estar nessa posição. Depois, se ficar mais fácil, gente, toda vez que for resolver um exercício, pega aquela tabelinha que eu fiz ali atrás e vai vendo, tipo, enquanto vai fazendo os exercícios, porque é muito mais fácil. Porque até decorar demora um pouquinho, né? Os ângulos alternos também vão ter o mesmo valor, também vão ser congruentes quando estiverem nessas posições. E os ângulos colaterais. Os ângulos colaterais, eles são esses, né? E os outros que eu mostrei na lista. E eles vão ser suplementares. A soma deles vão dar 180 graus. Agora, vamos passar para alguns exercícios para ficar mais fácil de entender, né?